Para o vídeo de hoje, eu vou mostrar 3 fundos imobiliários que pagam mais dividendos que o Maxi Renda e que estão com preços mais baratos. E o melhor de tudo vou responder uma dúvida que pode surgir ao longo desse vídeo. Será se vale a pena substituir o Maxi Renda por algum desses 3 fundos imobiliários que eu vou mostrar para vocês? Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Pois é, se você já investe em Maxi Renda ou está acompanhando esse fundo imobiliário, você já percebeu que atualmente ele tem se valorizado bastante e muitas vezes pode se tornar viável para você investir nele pelo fato de estar um pouco mais caro. E existem, claro, outros fundos imobiliários que poderiam ser uma opção de substituição, que podem substituir e que custam muito menos que o próprio Maxi Renda e poderia facilmente ser uma opção de investimento para você. Porém, claro, existem aí algumas situações que poderiam ser levadas em consideração para essa tomada de decisão, se vale ou não a pena investir e fazer essa troca entre o fundo imobiliário que possui mais cotistas na bolsa de valores e, claro, esses 3 fundos imobiliários que eu vou mostrar a partir de agora para vocês. E é claro, eu vou explicar e vou mostrar na prática qual que é a minha opinião a respeito. O primeiro fundo imobiliário que eu vou mostrar para vocês é o VGHF11. É um fundo imobiliário que possui seu valor de cotação de R$ 9,47 e está muito mais barato do que o MXRF11 no momento. Porém, nós podemos afirmar que ele está muito mais barato que o próprio Maxi Renda, não só pelo seu preço de R$ 9,40, mas pelo seu valor patrimonial, que é, claro, justificado pelo seu indicador PVP, que no momento aqui o PVP do VGHF11 está em 1,0. O PVP, para quem não entende como que esse indicador funciona, o PVP é basicamente preço levado em consideração o seu valor patrimonial. É uma relação entre a quantidade de cotas emitidas e o tamanho real que aquele patrimônio realmente vale, ou que aquele fundo imobiliário realmente vale. Por exemplo, emitiu 1000 cotas e o tamanho do patrimônio daquele fundo imobiliário também é 1000. Então, 1000 por 1000, seria basicamente o que cada cota valeria, a divisão da quantidade de cotas pelo tamanho do patrimônio. Aqui no caso, o tamanho do patrimônio do VGHF11 é de 687 milhões e o seu valor de mercado é de 690 milhões, ou seja, ele está praticamente igual o seu valor patrimonial para o seu valor de mercado, que é duas situações diferentes. O valor contábil, o valor de acordo com o que ele realmente foi apurado e toda a composição do seu patrimônio vale, é uma coisa, e o seu valor de mercado é o valor que ele está sendo negociado, que as suas cotas estão sendo negociadas. Se elas valorizam, o seu valor de mercado consequentemente também sobe. Da mesma forma que as cotas podem se desvalorizar e o seu valor de mercado ser inferior ao seu valor realmente que ele vale ali de acordo com suas demonstrações contábeis. No caso aqui, o PVP ele está praticamente equilibrado, nem maior que o seu valor patrimonial, nem menor que o seu valor de mercado. E isso mostra que o fundo imobiliário até o momento ainda está consideravelmente barato. E isso justifica também ali pelo seu preço, uma vez que o seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,43. O portfólio do VGHF11 é basicamente a mesma estratégia adotada pelo MXRF11. Por quê? Porque é um fundo, no caso aqui do VGHF11, é um fundo híbrido que investe aí em cotas de outros fundos imobiliários, como que nós podemos ver aqui a quantidade de fundos imobiliários que o VGHF possui cotas, com participação. Uma quantidade mais relevante aqui no caso tem 2,91% do fundo imobiliário CVBI11 e mais 2% aqui do VGIR11, que são dos fundos imobiliários aí também negociados na Bolsa de Valores. E possui uma outra infinidade de cotas aqui também de fundos imobiliários de imóveis, papel, enfim, mas a maior relevância são desses 2 primeiros fundos imobiliários. E possui também, no seu portfólio aqui, na composição do seu patrimônio, alguns certificados de recebíveis do setor imobiliário, também conhecido como CRI. E aqui são alguns dos fundos, alguns desses títulos de dívidas que o VGHF11 possui. Aqui uma quantidade mais significativa, no caso 65 mil cotas aqui desse CRI da True Securitizadora, e um total aqui de 65 milhões investidos, que é o que representa uma maior quantidade aqui em relação ao patrimônio desse fundo imobiliário. O fundo imobiliário MXRF11 também possui esses mesmos investimentos em sua carteira, é uma estratégia bem próxima ali. A diferença é que o tamanho patrimonial do VGHF por MXRF11 é praticamente umas 5 vezes menor, uma vez que o MXRF11 possui mais de 2 bilhões de patrimônio. Aqui no caso do VGHF é muito inferior, chega ali próximo ainda de 700 milhões de reais. O que pode, claro, consequentemente, aumentar com o decorrer do tempo, com a quantidade de cotas que forem surgindo, com crescimento, com retorno que até esses próprios
investimentos aqui da composição desse patrimônio possa representar para ele no futuro. E possui também algumas participações, né, em SPAs. SPAs são praticamente investimentos aí em imóveis e eles possuem uma quantidade aí de participação nessas SPAs. Aqui são alguns exemplos de SPA, como por exemplo Gaivota 501 SPA, e aqui a quantidade de ações que o VGHF possui também de participação nessas SPAs. A SPA é praticamente uma empresa, um CNPJ que é aberto para um empreendimento, às vezes para a construção de um prédio, de uma área de urbanização, de habitação, né, que são apartamentos para pessoa física. Existem diversos aí imóveis que são relacionados com SPI. É como se fosse um registro daquela construção. E aí lá no final, na finalização daquela construção, quando for usar para atividade de locação ou até mesmo para venda, essa SPE pode ser vendida ou pode ser encerrada ali e transformada em um empreendimento de aluguel. Isso é um exemplo do que pode ser uma SPI. No caso aqui são alguns dos exemplos de participações que o VGHF possui. Porém, o MXRF11 também possui alguns ativos físicos. 70% ali do patrimônio do MXRF11 é composto só por CRI, mas existe uma pequena parcela também que é distribuída em ativos físicos. O nosso segundo fundo imobiliário, que também é menor em questão de valor patrimonial e de cotação, é o VGIR11, que também é um fundo imobiliário que está sendo negociado aí hoje por R$ 9,69. O seu dividend yield, né, pago aí, o rendimento que foi pago para os seus investidores foi de 15,48% nos últimos 12 meses, muito superior ao que o MXRF11 andou pagando, que é algo ali próximo de 12,5% nos últimos 12 meses. E isso também mostra que esse fundo imobiliário teve uma rentabilidade em questão de dividendos um pouco superior do que o próprio MXRF11. Mas vamos olhar um pouco aqui também na questão do seu PVP e do seu tamanho patrimonial e da composição do seu portfólio também. O patrimônio aqui do VGIR é um pouco superior também ao VGHF11. Aqui é quase chegando ao primeiro milhão, 1 bilhão aqui de patrimônio, né? 995 milhões em patrimônio. O PVP também hoje está aí próximo de 1, o que também não é nada ruim. Porém, ainda é inferior em questão de tamanho do que o próprio Maxi Renda, que tem 2 bilhões em patrimônio. Olhando aqui um pouco da composição do seu portfólio, né? O fundo imobiliário possui uma participação aqui, uma pequena participação no fundo RPRI 11 e também possui o restante do seu patrimônio, praticamente 99% do seu patrimônio, são apenas compostos por CRI, que são os mesmos títulos ali que os outros fundos imobiliários, tanto o MXRF11 quanto o VGHF11 também possui, né? É uma infinidade de CRIs aqui que faz composição aqui aos títulos aqui do VGIR11. A maior participação aqui, que é 72 milhões, é na Habitasec Securitizadora, um CRI aqui que tem um CNPJ, a quantidade de cotas que foi adquiridas aqui pelo VGIR11 e é um fundo imobiliário que não possui imóveis físicos, como o caso do VGHF11, participações, e não possui nenhum tipo de imóvel físico. Aqui é 100% mesmo focado em CRI. E pode ser considerado até um risco dependendo da estratégia que você estiver utilizando para investir. E o terceiro fundo imobiliário que nós teríamos aqui como opção para investimento é o GALG11, né? A diferença desse fundo imobiliário para os outros é que não é um fundo imobiliário do tipo papel. O Maxi Renda, VGIR e o próprio VGHF11 são fundos imobiliários do tipo papel, então investem principalmente em CRI, que são os recebíveis ali do setor imobiliário, né? São dívidas do setor imobiliário. No caso aqui do GALG11, o seu dividend yield é um pouco inferior ao Maxi Renda, porém existe aquela questão, né? Se trata de um fundo imobiliário que possui imóveis físicos, então a sua renda vem de aluguéis e não de títulos de dívida, como é o caso dos outros 3 fundos imobiliários. E isso é o que diferencia ele tanto do MXRF11 quanto do VGIR quanto do VGHF11. O seu preço de negociação hoje é de R$ 9,06. É um preço também muito inferior que o próprio Maxi Renda. E o seu PVP é de 0,99 e ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, que é aqui no caso de 526 milhões de reais. É um patrimônio bem inferior, né? É o menor patrimônio dos 3 fundos imobiliários, é o menor valor patrimonial, no caso PVP ainda negociado por cota hoje, e é um fundo imobiliário que é composto ali só por ativos físicos. Nós podemos concluir isso aqui olhando o seu portfólio, né? Aqui são os imóveis, são apenas 5 imóveis que ele possui na composição do seu patrimônio, e aqui o tamanho da área locável e consequentemente os seus inquilinos, né? BRF Salvador, Bahia, BRF em Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, Souza Cruz no Rio Grande do Sul, e aqui também a Air Liquid em Canoas, no Rio Grande do Sul. E o último imóvel
é a Liquid também aqui em São José dos Campos, em São Paulo. Porém, são apenas 5 imóveis, mas porém nenhum deles também possui nenhum tipo de inadimplência e também nenhum tipo de vacância física. No caso, não há nenhum espaço sem locar para nenhum desses 5 imóveis. E ele pode ser uma boa opção também para investimento. E falando, é claro, do nosso próprio Maxi Renda. O Maxi Renda hoje está sendo negociado a R$ 10,64 e a sua rentabilidade aqui é de 12,42% nos últimos 12 meses. O que, né, querendo ou não, em relação aos outros, com exceção do GALG 11, é o fundo imobiliário que pagou menos ali. O VGIR 11 pagou 15% e o VGHF 11 pagou 13,38% aproximadamente nos últimos 12 meses. Só que aqui, para princípio de informação em relação à análise, né, para que você compare um com o outro, poderemos aqui olhar o tamanho do patrimônio, né, de 2,2 bi, e o seu PVP aqui é o maior, então é o fundo imobiliário que está mais caro no momento. Mas eu queria analisar outra coisa com vocês também, né? Eu vou fazer aqui um comparativo de rentabilidade dos 4 fundos imobiliários, e aí eu quero que vocês acompanhem isso comigo para que vocês entendam até a questão, né, do valer ou não a pena. Eu só queria perguntar uma coisa para vocês antes de nós analisarmos aqui a rentabilidade desses fundos imobiliários. Você já investe em algum desses fundos imobiliários que eu citei aqui? VGHF 11, VGIR 11, até o próprio GALG 11? Sim ou não? Deixa aí nos comentários só para mim ficar informado aqui se você já investe ou é investidor de algum desses fundos imobiliários. Vou fazer aqui um comparativo de rentabilidade do MXRF 11 com o VGHF 11 e com os outros fundos imobiliários, né? Para que a gente possa concluir aqui a nossa questão de valer ou não a pena. Aqui no gráfico, nos gráficos aqui de rentabilidade, eu vou considerar aqui incluindo já os dividendos, que é os proventos que são pagos mensalmente. Toda vez que você tiver um desses fundos imobiliários em carteira, os seus rendimentos vão ser mensais. Uns vão pagar um pouco menos, outros um pouco mais, como nós observamos agora há pouco, mas aqui para princípio de rentabilidade eu já vou colocar incluso os dividendos também. Nos últimos 2 anos, né, se você tivesse investido nesses fundos imobiliários, o que teria a maior rentabilidade aqui no caso seria o próprio Maxi Renda, que teria uma rentabilidade ali de 31,96% nos últimos 2 anos, seguido do VGHF 11 que teve uma rentabilidade de 25% e do VGIR 31% ali também bem próximo do que o próprio MXRF 11 teve de rentabilidade. O GALG 11 foi o que ficou com a menor rentabilidade ali próxima de 4,80% nos últimos 2 anos. Só que tem aquela questão, né? O GALG 11 é um fundo imobiliário do tipo tijolo, diferente dos outros 3 que são do tipo papel. E na questão de rentabilidade, quando nós olhamos, por exemplo, só para o curto prazo, poderemos escolher facilmente outros fundos imobiliários que custam menos e que têm uma rentabilidade maior, que deu mais retorno ali, por exemplo, nos últimos 12 meses maior. Mas quando você fala de investir, o intuito é que você invista a longo prazo, então você precisa olhar para esses fundos imobiliários com histórico um pouco mais extenso, e isso apenas o MXRF11 teve um retorno melhor que esses outros fundos imobiliários. E o fundo imobiliário MXRF11 não é, por outro motivo, claro, o que possui mais investidores ali, mais cotistas. Consequentemente, um patrimônio bem diversificado, uma segurança, menos risco, mostra que é menos arriscado para o investidor também. Está com o preço de negociação um pouco mais caro hoje, e seria então interessante que você esperasse o momento mais ideal para comprar suas cotas. Mas eu não trocaria, se a sua pergunta fosse essa para mim nesse exato momento, eu não trocaria de forma alguma o MXRF11 por nenhum desses outros fundos imobiliários. O que eu faria seria o seguinte, né, na minha visão de investidor. O que eu compraria se eu estou começando, eu quero investir, tenho um pouco de dinheiro para investir, vou começar a investir com R$10, vou comprar fundos imobiliários que custam em torno desse preço, entre 9 e 10, manteria o Maxi Renda e compraria algumas cotas ali do GALG 11, porque eu começaria a diversificar os meus investimentos, investindo em fundos imobiliários do tipo papel e também em fundos imobiliários do tipo tijolo, com galpões logísticos. É o ideal comprar GALG 11? Para quem está começando pode ser uma boa opção, né? Custa menos caro, porque os fundos imobiliários que têm um patrimônio, que têm uma quantidade de ativos maiores, custam em torno de R$100, outros chegam até quase a custar R$200, e muitas vezes isso pode ser fora da sua realidade hoje. Então eu faria uma diversificação, compraria GALG 11 e faria uma mescla ali com Maxi Renda. Os outros fundos imobiliários são praticamente a mesma característica do Maxi Renda, mas são um pouco mais arriscados, porque são fundos imobiliários que têm menos tempo, né, que foram fundados, e querendo ou não também o seu portfólio, o seu patrimônio é menos diversificado que o próprio Maxi Renda. Se você gostou desse vídeo e se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor sobre
fundos imobiliários, eu peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu gostei, compartilha com seus amigos que também querem aprender sobre investimentos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento com mais vídeos aí sobre investimento para vocês.